também trocar. Eu queria pedir a vocês para que me interrompam a qualquer momento para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, né? Ficar mais interessante para todo mundo. E quando vier algum insight, alguma coisa assim, eu vou passar muito brevemente, porque todo mundo, exceto o Thiago, todo mundo que estava... Oi, amor. A Mel chegou aqui, acho que ela quer participar da apresentação. Mas todo mundo que está aqui hoje estava lá naquele dia, então para não ficar maçante, né, vou passar mais rápido. Ih, gente, eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. Você está por aqui. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo bem. Tá. Tá tudo certo, porque eu não vejo vocês, né? Quando eu estou apresentando, então tá tudo certo, posso começar? Tava tendo um chiado, alguém tá ouvindo um chiado? Chiou um pouquinho, mas parou aqui já. Ah, deve ser meu fone de ouvido que tá vendo, gente. Bem, vou começar então. Hoje a gente vai retomar nosso estudo do primeiro capítulo da Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams. Eu coloquei aqui a capa da primeira edição desse livro, foi publicado nos Estados Unidos, que eu acho que de todas até hoje, né, foi a mais emblemática, e essa ilustração resume bem o que ela traz na obra. Aqui no Brasil, por enquanto, nenhuma delas, né, nenhuma das edições aqui no Brasil chegou aos pés no sentido da capa, né, para tentar traduzir o que ela trouxe. A princípio, eu estava trabalhando com a de 2012, que foi o material que nós tínhamos disponível, e agora eu estou com a 2018. Eu tive que providenciar um exemplar, porque o meu outro, com os meus apontamentos e anotações, foi sabotado pelo meu garrafão. Mas enfim, vamos lá. Mariana levantou a mão. Diga, Mariana. Vai ser gravada a apresentação? Eu não sei se vai gravar, se não vai. Eu esqueci de avisar, mas eu comecei a gravar já. Ah, então tá bom, gente. Então tá. Então tá ótimo. Beleza. Era isso, eu não vi se estava gravando ou não. Tá, então sim. Tá ótimo. Desculpa interromper. Tranquilo, Mariana. Obrigado pela lembrança. Se eu tivesse esquecido... Foi bom lembrar, porque eu também não recordei da gravação, não, gente. Então aqui, essa foto que eu achei bem bonita, assim, da Carol. Eu tirei do site dela, né? Que quem ainda não entrou lá no portal dela, vale muito a pena a gente explorar um pouquinho da história, enfim, bibliografias, outras. Então, ela é uma ativista americana, feminista, vegana, acadêmica independente e autora de vários livros, né? E dentro dessa vasta produção cultural, né, desses livros, ela tem, assim, uma reunião maravilhosa de obras. Infelizmente, aqui no Brasil, nem todas estão disponíveis, né? Mas a Política Sexual da Carne foi a primeira publicação da Carol em 90, como eu já falei, e foi traduzido para 9 idiomas, e eu listei esses idiomas aqui, que constam no site dela. E junto com o marido dela, que é o Bruce, eles são presbiterianos, né, e ele é reverendo, a Carol atuou na proteção e acolhimento de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, a ponto dela criar, junto com o marido, uma linha, né, de emergência para que as mulheres vítimas de violência doméstica pudessem acioná-los, e eles, então, acolhiam essas mulheres, inclusive na casa deles, né, para que elas pudessem sair daquele ciclo de violência e opressão dentro das suas próprias casas.
Então, a obra da Carol, ela tem pelo menos 26 livros falando sobre, né, essa gama de temas: feminismo, ativismo, veganismo, ética do cuidado, espiritualidade, e tem dezenas de outras publicações, incluindo artigos em publicações acadêmicas diversas, manuais de treinamento, especificamente nessa parte de acolhimento de vítimas de violência, vários prefácios de outros livros, introduções, capítulos e também artigos em livros e revistas. Então, assim, ela começou a produzir, né, o manuscrito do A Política Sexual da Carne na década de 70, né, em 76, mais ou menos. Ela teve a possibilidade de publicar esse material, mas ela julgou que ele ainda não estaria pronto, né, para ser publicado. Eu coloquei aqui, deixa eu dar uma pausa aqui para contextualizar. Esse vídeo ele está disponível no Twitter, gente, no X agora, né? No X, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, não consigo. Ele está disponível no X. E eu poderia, na verdade, nem apresentar mais nenhum slide e reduzir e resumir essa apresentação em 17,8 segundos. E a gente vê que aqui nessa cena horrorosa a gente tem um resumo do que é a política sexual da carne. Vocês conseguiram assistir ou ele travou aí para vocês? Travou um pouquinho, mas deu pra ver. Deu para ver, né? Então, vamos lá. Começando propriamente... Antes, na verdade, de começar propriamente o nosso primeiro capítulo, eu comentei que seria bacana a gente dar uma olhada nos prefácios, né? Que ela traz, assim, uma contextualização bacana, não somente da obra dela, mas também da vida dela e das motivações e todo o contexto, né? E eu destaquei algumas coisas aqui que ela pontua, né? E ela começa o prefácio à edição do 20º aniversário assim: imagine o dia em que mulheres possam caminhar pelas ruas sem serem importunadas, abordadas ou atacadas. E então a gente vê o quanto isso continua sendo atual, infelizmente, o quanto isso continua fazendo parte da nossa realidade, né, sobretudo na nossa sociedade, em especial aqui na nossa cidade, né, que nós somos um município dentro do estado do Rio de Janeiro, nós somos um dos campeões em violência contra a mulher. Então, só contextualizando a importância da gente estudar essa obra e aprofundar também o nosso entendimento a respeito desse tema. E aí tem uma parte aqui no prefácio, e ela fala também que esse livro ele só existe em razão do ativismo. É teoria engajada, teoria que surge da raiva do que existe, teoria que divisa o que é possível. A teoria engajada torna possível a mudança, né? E aí eu trago um pouco também para a nossa realidade enquanto comunidade, né? Para que a gente possa ultrapassar a barreira das teorias, para que a gente possa engajar, né? Essa teoria realmente que ela passe a ser uma prática e que possa, de alguma forma, contribuir para a libertação animal. E aí ela fala que a teoria engajada confere poder de decisão à resistência. Precisamos de engajadores que compreendam que tudo é interligado. É bacana ela pontuar isso, porque a partir do momento que a gente consegue entender como que a política sexual da carne se desenrola, né, na sociedade, vamos também contextualizar, né, o que a gente está colocando aqui. A gente está trabalhando com uma visão de uma mulher branca que vive nos Estados Unidos,
né? Muito do que ela transporta aqui desse livro pode ser aplicado à nossa sociedade, sem dúvida, mas a gente tem que entender que na nossa contextualização e numa questão global, nós temos sociedades nas quais o modelo patriarcal não é o central, né? E nas quais o consumo da carne aparentemente não está associado a esse modelo que ela está trazendo, né? Isso também era uma discussão que eu queria trazer para vocês sobre, principalmente, os povos originários, né? Algumas tribos, etc. e tal, que tem a figura feminina, né? Como centro da organização social, que tem a questão do matriarcado como um ponto de base, né? E aí, eu queria trazer também, só antes da gente começar o primeiro capítulo, que ela fala que quando que ela teve meio que assim, acho que o primeiro contato, né, vamos dizer, com a questão da libertação animal, da questão de se perguntar por que que ela estava comendo carne, mas ela tinha animais de estimação. Foi naquela passagem que ela fala no prefácio, a edição do 10º aniversário, quando atiraram no cavalo dela, né, no pônei que ela tinha. E, e aí ela fala como começou a jornada. Eu vou ler só esse trechinho para a gente se situar. Começou assim a minha jornada política e espiritual rumo a uma teoria crítica feminista vegetariana. Ela não exigiu que eu viajasse para fora dessa cidadezinha da minha infância, embora eu tenha feito isso. Bastou uma corrida até o pasto, que ficava atrás do celeiro, e a visão do cadáver de um pônei que eu adorava. Os passos dados com pés descalços entre espinhos e esterco num velho pomar de macieiras me puseram cara a cara com a morte. Naquele entardecer, ainda desesperada com a morte do pônei, comecei a morder um hambúrguer e não completei o ato. Estava pensando num animal morto e ao mesmo tempo comendo outro animal morto. Qual era a diferença entre aquela vaca morta e o pônei morto que eu enterraria no dia seguinte? Eu não conseguia encontrar uma defesa ética para um favoritismo que excluía a vaca do meu interesse porque eu não tinha conhecido. Então passei a ver a carne de modo diferente. Mas a mudança não foi imediata. Sei como a cultura do consumo de carne é avassaladora. Continuei fazendo parte dela durante mais um ano. Eu morava numa república de estudantes em Filadélfia e as questões concernentes à comida e dinheiro, acrescidas ao fato de que eu não sabia cozinhar, se associaram para me manter como uma carnívora passiva e conflituada. Aí aqui a gente retoma um pouco do que a gente discute dentro da nossa comunidade sobre a importância da gente saber cozinhar, né? O quanto que também é interessante para a manutenção dessa política sexual da carne, vamos dizer, que as pessoas estejam inconscientes e sem autonomia, né? E a forma mais fácil e lucrativa de gerar esse ambiente propício é fornecendo ultraprocessados. Aí a gente já entraria em outro debate que não cabe para hoje, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês. Então vamos lá, entrar no capítulo 1, quando ela fala do mito dos Boxímanes, que seriam os povos nômades, que habitam os desertos do sul da África, com homens e mulheres separados, eles caçando e elas cozinhando vegetais, né? E aí ela narra um pouquinho como que foi esse mito, que o grupo de homens foi caçar, e aí apagou o fogo, e aí eles foram, um foi buscar no grupo de mulheres, né, para acender novamente aquele fogo, aquela tocha, mas chegou lá, tinha comida pronta, estava quentinho, uma fogueira acesa, tinha abrigo, ele ficou por lá mesmo. Os que ficaram para trás ficaram se perguntando o que aconteceu no meio do caminho. Aí um deles voltou para tentar recuperar o amigo e chegou lá, ficou também. Enfim, por fim, o último saiu correndo, desesperado. Ops, travou.
Travou. É, travou bem aqui. Leila? Aqui tá bem travado também. Vídeo e áudio. É, esperar ela voltar. Travou tudo aqui também. Não é melhor tentar ligar pra ela? Vai que ela tá lá achando que tá ok. É, vou ligar. Tô ligando aqui pra ela só pra avisar. Pouquinho gostoso. Né? Você lembra que você vai me mexendo? E Travou tudo, Leila. Você até saiu da sala. Quando a gente fala aqui dos índices de mulheres passando fome, a gente sabe que são maiores do que homens. Leila? Oi. Você reparou que travou? Você saiu e voltou. E não reparei não, gente. A única coisa que reparou é que avisou que minha VPN aqui tinha sido até que parte. Quando você falou e o último, aí a gente não sabe mais. Pelo menos Do aqui. mito, Eles estavam mito. falando do mito, isso, do homem que foi buscar o alimento. Ah, gente, olha, eu tô falando aqui, falando, e eu tô... E a sua apresentação fechou também, então se compartilhar de novo, por favor. Ave Maria, gente. Vamos de novo, peraí. Que coisa, hein? Ele deu uma caída na internet, então, porque a minha VPN, ela reativou. Sinal que houve algum problema aqui. Estão vendo aí de novo? Certinho, perfeito. Beleza. Então, foi aqui nessa parte, né, dos Boxímanes, que um foi tentar buscar o outro, provavelmente achando que tinha acontecido uma tragédia, mas o outro estava lá quentinho, acolhido, no grupo das mulheres, comendo à beira de uma fogueira. E o último, na verdade, ele ficou na dúvida, né, se ele ia procurar os demais ou não, e ele saiu correndo apavorado. E ele largou para trás, inclusive, a gazela que eles haviam caçado, que já estava, inclusive, apodrecendo, né? E aí ela fala dessa questão, né, desse mito de separação entre homens caçadores e mulheres coletoras, né, que é isso, a gente tem essa visão desde sempre. Então, ela coloca também que as pessoas que têm poder sempre comem carne. Ela dá o exemplo da aristocracia europeia, uma pintura de Henrique VIII, que ele estava comendo uma torta de carne e rim. E enquanto as esposas, né, em pinturas e retratações à parte, em outros momentos não estavam comendo nada de carne, era sempre alguma coisa vegetal. E aí ela fala da questão do sexismo e também as distinções de classe. Aí aqui, em algum momento, a gente já pontuou, né, essa questão da carne como símbolo de status social, né? A gente já pontuou isso, já discutimos sobre isso. E o quanto é difícil na nossa sociedade, sobretudo aqui no Brasil, a gente desfazer essa mentalidade, né? É como se ter um prato que só contenha vegetais significa que você está passando dificuldade financeira. Ao passo que, quando você tem um prato cheio de carne, você subiu na vida, você venceu na vida, né? Então, é um longo processo para que a gente consiga ir desmanchando essa mentalidade mesmo. Então, ela fala da identificação masculina, consumo de carne. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Vocês querem pontuar alguma coisa do slide anterior? Que aí, assim, a gente vai avançando juntos e fica menos cansativo a gente poder fazer essa troca à medida que vai avançando a apresentação. Daqui não. Daqui eu acho que não tenho nada a acrescentar. Tá. Então, ela pontua a questão do consumo de carne como sendo um indicador da virilidade da sociedade, né?
E aqui a gente passa por alguns aspectos, que, né, mais adiante a gente vai trabalhar também, mas a questão que como se comer carne fosse uma prova, né, de masculinidade. Alguém levantou a mão? Não, é um aviso de daqui a 15 minutos a gente tem que trocar de link. Tá, joia. Vou tentar acelerar aqui. A gente falou dessa questão, né, sobre o consumo de carne como indicador da virilidade e também a questão do preconceito em relação aos homens que não comem carne. E naquele vídeo da Gabriele, ela traz um pouco, né, de uma forma cômica, colocando isso, né, como um cara bem, assim, desconstruído, que come tofu. E ela pontua os índices, né, de mulheres passando fome, dizendo que eles são maiores do que o de homens, e de fato, sim, no sentido de que a carne ou o alimento são direcionados para o homem como sendo ele o provedor, né, e a figura central de uma família, ele tem o direito, né, a comer, e as mulheres e as crianças ficando com o que sobraria, né, ou se não sobrava nada, elas não comeriam. E aí ela fala da autoprivação deliberada, né, com essa questão, aos homens as melhores comidas. Ela pontua também, rapidamente, os contos de fadas, né, como sendo uma iniciação da dinâmica do alimento e dos papéis sexuais, e aqui eu coloquei essa ilustração que remete ao Lobo Mau, do Chapeuzinho, né, que eu acho que é um dos mitos mais emblemáticos, um dos contos mais emblemáticos, e em Mulheres que Correm com Lobos, ela traz muito essa questão. A quem não leu ainda, eu recomendo que leiam, mesmo que sejam homens, porque vale a pena a reflexão, acho que casa muito bem com o que a gente está trabalhando aqui nesse livro. Leila, Oi. só para avisar que o Thiago levantou a mão aqui. Diga, Thiago, vou voltar aqui para esse. Leila, tu comentou rapidamente, né, sobre o assunto das mulheres passarem mais fome nas famílias, né? Não entendi bem no contexto se é nas famílias, se é nas tribos, não sei, assim, não estou totalmente por dentro do contexto que ela levantou, mas, assim, o homem, ele sendo tradicionalmente um provedor, que é aquele que vai à caça, e aí, no caso, ele que, digamos, atribui a si mesmo como um ser que tem direito a ter mais, a ter a melhor comida que ele caçou, e dá o que sobra para as mulheres e as crianças, nesse contexto, né? E, inclusive os vegetais, indo por aí, não é? Indo, na verdade, porque o que acontece? Ela pontua essa questão como esse simbolismo, né, da figura masculina e da virilidade, do poder que ele inspira, né, do papel de poder que ele inspira, a carne ou as melhores comidas, né, ficariam direcionadas para esse homem, né, e as mulheres e as crianças, o que sobra, né? Ela contextualiza, não me recordo se mais adiante eu pontuo alguma coisa no slide, mas ela fala também essa questão dos períodos de guerra, né? Ela faz uma distinção entre o homem que é civil e o homem que é soldado, né? Os soldados tinham direito a uma alimentação muito mais rica, inclusive com carne, e os civis não. Né? Então, tem essa, como ela pontua, tem essa hierarquia, né, que tem a ver com gênero, que tem a ver com classe, né, e que tem a ver se você é militar ou se você é civil, né, ela pontua nesse sentido. Eu comentei dessa questão dos índices de mulheres passando fome, porque até hoje, se você ver, não vou saber te pontuar agora de cabeça as estatísticas, mas no Brasil, a população, né, a parcela da população que mais sofre com a questão da insegurança alimentar são as mulheres, especificamente mulheres negras, né? Então, eu acho que também vale a reflexão nesse sentido, a gente contextualizar
nesse sentido também, à luz da política sexual da carne, o quanto que isso também não tem um peso, né? Eu penso que valeria a pena a gente refletir sobre. Mais alguma coisa, Thiago? Não, só para esclarecer isso, obrigado. E aí ela pontua também que a carne é só para os homens, né? E ela fala da questão que eu dei um exemplo, no caso, no nosso caso, que é uma coisa muito tradicional, né, da nossa cultura, que o churrasco é dirigido aos homens, todo comercial que é mais voltado nesse aspecto é dirigido aos homens, as campanhas de marketing todas são dirigidas aos homens nesse sentido. Como eu já mencionei, a carne como sendo um sinal de status social e de poder, e as mulheres e crianças ficando com o que sobra. E já mencionei também a distinção entre soldados e civis, que a carne seria direcionada somente para os heróis, enquanto o resto da população estava passando fome. E ela pontua também a questão da política racial da carne, né? Ela contextualiza o racismo como uma exigência de que prevaleçam os arranjos e costumes do poder que favorecem os brancos. E ela menciona também a questão dessa imposição de atos de consumo dos brancos aos outros grupos étnicos, né? No sentido de como se, de alguma forma, todo o restante, né, não fosse correto, não fosse evoluído bastante, né? Então, a gente dá um exemplo, a questão, eu acho que a gente pode chamar de colonialismo da carne, né? Quando os portugueses invadiram o Brasil, os indígenas não criavam gado, né? A ideia do gado, ela veio depois. O que se consumia era carne de caça. E ao passo que a colonização foi se dando aqui, e que a pecuária foi ganhando espaço, a criação de gado foi ganhando espaço, a carne de caça também ela foi sendo extirpada, né? Ela foi deixando de ser também uma presença cultural, inclusive, nos hábitos alimentares, e foi ganhando espaço para a questão do gado, principalmente, né? E aí ela posiciona essa questão do como se o consumo de carne fosse um sinal de uma alta posição na escala evolutiva, né? Como se seres altamente evoluídos comessem carne e fossem capazes de digerir essa carne e retirar dessa carne todos os nutrientes que ela pode oferecer para o corpo. E aí ela pontua também, mais uma vez, esse império da carne, né, que seria uma prerrogativa masculina de comer carne. Ela dá alguns exemplos das revistas de receitas, né, receitas que são direcionadas para homens, sempre tem carne, geralmente uma carne sangrando, e as revistas ou conteúdos que são receitas para mulheres são sempre coisas com vegetais ou alguma coisa nesse sentido. E ela também menciona a questão do alto consumo de carne nas forças militares, mais uma vez retomando essa mentalidade, né, do herói, que ele precisaria dessa carne para ter força e para lutar e para guerra, etc. E aí ela fala também dessa crença de que o trabalhador precisa de carne para ter força, né? E aqui alguém levantou a mão, gente? Ou é um lembrete de tempo? Sim, Eu acho interessante esse ponto do alto consumo de carne nas forças militares, que me lembra até a questão da segunda sem carne, que a segunda sem carne, ela começou não aqui com o MacArthur, né, e recentemente, mas desde a Primeira Guerra Mundial já tinha essa ideia de segunda sem carne. Por quê? Porque eles queriam enviar a carne para os militares. E aí, porque tinha essa noção de que os militares, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, precisariam muito de carne e que para ter o recurso suficiente de carne, tanto para os militares quanto para as forças aliadas de outros países,
era necessário enviar carne para esse grupo, né? E acho interessante ver como isso está na história, né? E um outro ponto em que essa crença que o trabalhador precisa comer carne para ter força, né, é muito recorrente nos dias de hoje. Assim, eu sempre me deparo com pessoas falando, né, e cara, e o pedreiro, né, e como é que o pedreiro vai ter sustância para levantar uma parede? Aí eu sempre dou a resposta, rapaz, veja só a cultura indiana, ela é milenar, cidades inteiras foram construídas por pedreiros vegetarianos, pedreiros que não comiam carne. Então, você tem sociedades de vegetarianos milenares, não comem carne, e assim tem pedreiros nela, fazem trabalhos pesados, e assim mostra que a carne é totalmente dispensável, né, para essa força do trabalhador. Eu, pelo menos, busco tentar derrubar essa crença dando exemplos históricos assim, né? Mas é bacana pontuar esse tipo de assunto. Sim, e aí, em um determinado momento que ela fala da questão de alguns estudos, né, que comparam a questão de força e resistência, né, em relação a quem come carne e quem não come carne. E aqui eu coloquei o exemplo do Guilherme Abomay, fisiculturista, que é vegano, né? Então, ele é um grande exemplo também de que você não precisa comer carne para ter força, para desenvolver músculos e para ganhar títulos, né? Então, está crescendo também o número de atletas que são veganos em vários tipos de esporte, em várias modalidades. Então, também hoje, né, para os nossos dias atuais, é bem legal essa contextualização, para que também as pessoas possam se inspirar nos exemplos dele e falar, nossa, caramba, o Lewis Hamilton é vegano, né? Nossa, olha só quanta coisa ele já conquistou, né? O cara é fera, não sei o quê. No caso do Guilherme também, então esses exemplos também são bacanas da gente lembrar, né? Como você falou, a carne é dispensável. Só um ponto rapidamente o assunto, porque até mesmo os próprios atletas de fisiculturismo, eles não necessariamente estão vendendo saúde, eles falam que eles estão sacrificando saúde em prol de performance, ou seja, para ter músculos, né, muito avantajados, né, eles têm que abdicar um pouco de saúde assim, não necessariamente as pessoas devem associar altos músculos com saúde, né, isso é uma falsa relação. Não, mas com força, sim. Sim, mas eu digo em termos de atletismo, né, assim, porque não necessariamente o atleta de alto rendimento, ele é um modelo de saúde. Não necessariamente, mas de força ele será. Né? Nesses exemplos, sim, nessa contextualização de força ele será. Né? Então, derruba essa ideia equivocada de que para você ser forte, você necessariamente precisa comer carne, né? Ou para você chegar a algum lugar, enfim. Mais alguma observação, Thiago, sobre... Não. Posso passar? Gente, me atualiza só do tempo, por favor, antes que caia aqui a conexão e eu fico sem saber. A gente tem mais 2 minutos. Daí... Então, vamos migrar já. Vou interromper aqui, vamos migrar para o próximo? Pode ser. Tá. Melhor, né, do que pela metade. Eu acho melhor, porque aí a gente... A Herta acabou de chegar. Oi, Herta, tudo bom? Oi, tudo bom, Herta? Tudo bom, querida? A gente vai migrar para nosso segundo link, porque já vai acabar. Faltam 2 minutinhos para acabar esse. O seu microfone tá mutado. Tudo bem? Você tem o segundo link aí já, né? Estamos indo pra lá. Tá, então vamos encerrar, vamos pro segundo, gente. Olá.
Oi. Pessoal, Desculpa, boa tarde, dá licença. Eu estou chegando agora. Eu achei que era de 17 para 18, são 17, não são nem 17 ainda? Vocês já estão na segunda parte, é isso? Na verdade, começou às 16 e 18. Tá bom, ok. mas tá A gente gravado, vai retomar depois aqui de você... onde parou, vou compartilhar a tela, mas qualquer dúvida que você tenha, pode levantar a mão a qualquer tempo, tá? Ok. E assim fica mais proveitoso também. Uhum. Estão conseguindo ver aí, gente? Uhum. Tá. Aí, retomando esse aspecto que eu acho que é um dos que mais, para a nossa realidade, né? Falando da questão da nossa comunidade, em especial os homens da nossa comunidade, né? Essa linguagem, né? A linguagem masculina do consumo da carne e o questionamento a todo momento da masculinidade desses homens que não consomem carne. Isso é algo que a gente vivencia no sentido de em várias esferas, a gente vê piadas a respeito, a gente vê vídeos, memes, né, todos nesse âmbito. E isso, na verdade, é mais uma manifestação da política sexual da carne, de que forma esse sistema opressor do patriarcado, né, que é tão danoso não apenas para nós mulheres, mas também para os homens, né, e imputa aos homens como praticamente uma obrigatoriedade de comer carne para que eles reafirmem a todo momento a sua masculinidade e a sua virilidade, né? Até tem uma passagem que ela fala, né, entre aspas, assim, que tinha uma publicação que falava que o homem não come quiche, por exemplo, né? Então, assim, esses rótulos e todas essas formas, né, de estigma e preconceito que são também perpetuadas por essa mentalidade, né? Como se para ser homem de verdade tem que comer carne, de preferência carne sangrando. Aqui eu vou passar rapidamente, em alguns momentos ela menciona a questão que as mulheres raramente são retratadas como a fonte suprema do poder criador, e isso realmente são poucas as culturas que trazem essa ideia, né, dessa mulher, dessa figura central, tanto que a ideia de que, se é que existe, mas que esse Deus que existe seja uma figura masculina, né? Ela foi implantada e perpetua até hoje sociedades, né, e civilizações que tinham a figura feminina como o centro, né, do culto, enfim, em qualquer sentido, como se fosse o núcleo dessas sociedades, elas foram eliminadas, né? Também até essa questão. Ela menciona a questão do culto aos deuses masculinos. Espera que minha bateria está dando tilt aqui no carregador, gente, só um instantinho. Voltou. Culto aos deuses masculinos, e também eu queria pontuar aqui, quando ela traz essa questão, que muitos desses deuses, eles exigem sacrifícios, né? E aí a gente talvez poderia extrapolar um pouco para esse paralelo, até que ponto essa ideia de deuses necessitando ser alimentados com carne possa passar, né, por esse inconsciente coletivo, vamos dizer assim. E ela também coloca que as economias de base agrícola tendem a ser mais igualitárias, né? E eu deixei aqui, quando ela coloca aqui que o vegetal é símbolo da passividade feminina, eu já tinha compartilhado essa publicação no Instagram
do pessoal da União Vegana Feminista, e eu achei muito bacana a frase que eles usaram para fechar a publicação deles, né? Que aqui no livro ela pontua essa ideia de que tudo que é vegetal é símbolo de passividade feminina, e aí fala da questão do estado vegetativo, né, como um coma, como uma coisa inerte, e isso estando sendo associado a nós mulheres. E eu achei bacana essa frase aqui que eles puseram, que diz justamente, se forem nos comparar com alguma vida vegetal, que seja com a erva daninha, que mesmo podada cresce sempre em abundância até em solos inóspitos. E é o que nós estamos fazendo até hoje, né? Crescendo em solos inóspitos. E aqui eu coloquei essa frase que ela pontua, que eu acho que resume muito, né? Qual seria o grande dilema, né? Essa resistência tão grande para retirar a carne da refeição é também porque ela ameaça o patriarcado, né? Em suma, não é somente porque ela está arraigada numa questão cultural, não é somente porque existe muito dinheiro envolvido e o lobby do agronegócio e da pecuária, mas basicamente porque ela, né, retirar a carne da refeição é ameaçar o patriarcado. E esse patriarcado, quando se sente ameaçado, ele vai tentar de todas as formas evitar que isso aconteça, e por isso, né, que o movimento vegano ele também é tão rechaçado, porque ele traz reflexões acerca de uma série de coisas, especialmente dentro da questão do veganismo popular, que está alinhado com uma série de pautas democráticas, né? Então, retirar essa carne do prato fala muito, né? E mexe com muitas estruturas. Então, eu acho que ela traz, assim, centralmente, acho que a gente poderia definir o livro nessa frase que ela traz. Aí eu queria trazer algumas reflexões aqui. Antes disso, alguém quer apontar alguma coisa, gente? Oi, pessoal. Ninguém levantou a mão, pode seguir. Ah, então tá. Já estou terminando já para a gente abrir o nosso debate, também para não ficar uma coisa cansativa, porque acho que quem não pôde ler ainda terá a oportunidade de ler, e a gente vai poder nos próximos estudos também estar retomando isso, né? Porque já que a gente já tinha na reunião passada explorado bastante coisa, eu acho que hoje dá para a gente avançar um pouquinho mais no debate, né, sobre tudo. E aí eu vou trazer aqui umas reflexões que me vieram, né? Primeira, extrapolando dos limites do livro, lançar aqui umas provocações. Não comer carne é ser feminista ou contra o patriarcado? Não necessariamente, né? Que a gente vê, inclusive dentro do nosso próprio movimento, pessoas com ideias que são extremamente machistas e misóginas, né? Então a gente também tem que fazer o contraponto, né? Essa política sexual da carne, ela permeia a nossa sociedade até hoje, ela continua sendo uma teoria extremamente atual, porém, não necessariamente quem não come carne se livrou, né, dessas garras desse patriarcado opressor. Outra questão, conhecer a política sexual da carne torna os homens. Não, aqui, desculpa, tem sido arma de sedução? Isso é uma crítica que a Gabriele trouxe naquele videozinho humorístico. E aí eu confesso que eu conheço algumas pessoas que são do meio vegano, que são extremamente machistas, extremamente misóginas, mas usam esse discurso ou esse argumento, né, como uma forma de serem aceitos pelas mulheres, como se fossem
os caras mais desconstruídos, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa avaliar, o quanto essa visão, né, está sendo deturpada ou está sendo esvaziada por motivações pessoais, né, a nível de indivíduo, né, vamos pontuar assim, aí cada um tem que fazer sua reflexão pessoal. Mão levantada. Diga, gente. Pois é, Leila, eu acrescentando, né, assim, como essa visão de que a masculinidade está arraigada com quem consome carne e isso está perpetrado no meio vegano, eu já vi postagem de Instagram de, de, de mulheres, de mulher, no caso, que se sente mais atraída por homens que comem carne, enquanto os Sim, veganos não são atraentes o suficiente para ela. E nos comentários, um monte de mulher concordando, veganas, né? mas é E porque justamente, Tiago, e essa mentalidade, ela é uma mentalidade que ela está entranhada na nossa sociedade, né? Então, por isso que eu pontuei essas nossas reflexões, porque não necessariamente, né, uma pessoa vegana, ela alcançou, vamos dizer assim, não necessariamente uma pessoa vegana ou que não consome carne, né, não necessariamente que seja vegana, mas talvez a pessoa não tenha nem alcançado essa reflexão, né? E fica essa coisa do inconsciente coletivo e também da visão equivocada, socialmente imposta, de milênios e milênios, né? De que o cara, para ser o cara, ele tem que comer carne, né? Então também já vi vários comentários pejorativos, falando uma série de questões de quem não come carne, etc e tal. Mas aí é o que você pontuou, não necessariamente porque somos pessoas veganas, estamos imunes a replicar essa mentalidade. Então há que haver conscientização e uma vigilância, né? Será que assim, se a gente fizer uma autoanálise muito sincera, e aqui a gente não precisa nem partilhar para os colegas, assim, mas será que no nosso dia a dia, de alguma forma, a gente repete ou replica a mentalidade da política sexual da carne, né? Por exemplo, quando a gente compara o corpo das mulheres, né? Além de ser uma questão extremamente misógina, né? E machista e não está restrita somente a homens, o quanto disso também reforça a política sexual da carne, né? Uma outra coisa que a gente já tinha pontuado no nosso encontro no mês passado, expressões pejorativas que são usadas para definir mulheres que fazem alusão a fêmeas de várias espécies, né? A gente sabe que no nosso linguajar, no nosso vocabulário, uma série de termos são considerados pejorativos ou palavrões, eles se referem sempre a mulheres e eles são relacionados a fêmeas. Então, a vaca, quantas de nós já não ouviu isso? A vaca, a galinha, a piranha, a cadela e por aí vai, são expressões que reforçam essa política sexual da carne, né? Então, assim, esse convite aqui na reflexão também serve para gente, né? Não apenas para a gente olhar os comentários que a gente lê, principalmente que estão aí brotando nas redes sociais, mas se de alguma forma nós, no nosso dia a dia, em algum momento, não sem querer replicamos, né? Porque às vezes é inconsciente mesmo, né? Essa coisa ela tá tão entranhada na nossa sociedade que em algum momento ela fala aqui no livro que a coisa está na nossa cara, está na nossa cara, mas quando a gente está imerso naquele universo e aquilo é considerado normal,
a gente não enxerga, né? Então, hoje eu acho que acho que o convite maior é trazer essas reflexões para a gente, né? E debater sobre o que a gente pode fazer para, no nosso dia a dia, a gente desconstruir essa visão misógina e machista que reflete tanto nos animais explorados quanto em nós, né? E de que forma a gente também pode ser agente de transformação para levar a reflexão a outras pessoas, né? E por fim, uma outra reflexão que eu trouxe também com base num conteúdo adicional no grupo, se a gente pode usar essa chamada política sexual da carne a favor da libertação animal. E eu estou perguntando isso porque ela já tinha ponderado em alguma passagem aqui desse livro, não lembro se é nos prefácios ou no capítulo propriamente, que muitos movimentos veganos ou de libertação animal, se eles usam de alguma forma, né, essa representação dos corpos femininos para chamar atenção, justamente porque se você quer falar de veganismo com quem ainda não é vegano, né? Então, você vai usar as armas que têm maior chance de atrair a atenção daquele público, né? E foi o que eu hoje coloquei lá no grupo, o vídeo de um protesto a favor da libertação animal, no qual as ativistas estavam todas protestando de lingerie. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, gente, é exatamente o que ela pontuou. É a linguagem, né? Foi o que o Mariano até colocou. É meio que assim, você virar a favor, né? Você usar essa expressão sexista, tentar virar a favor da libertação animal, para chamar a atenção de quem provavelmente não prestaria atenção naquele protesto, né? Mas como tem mulheres de lingerie, aí alguém vai prestar atenção e quem sabe ouça o que elas têm a dizer, né? Então é uma outra reflexão que eu trago também. Se a gente pode usar essa política sexual da carne a favor da libertação animal. Queria saber se mais alguém tem alguma coisa para pontuar, porque eu tenho aqui uma última coisinha para colocar para vocês, que são alguns exemplos que a própria Carol colecionou ao longo das décadas, alguns dos quais ela coloca no livro, porque ela fala que muitos leitores mandam para ela, né, coleções de anúncios, caixa de fósforo, panfleto, N coisas que eles identificam ali a política sexual da carne, né, o que eu comentei. Depois que a gente começa a ler o livro, a gente começa a ver a política sexual da carne em tudo, né? Que você começa a enxergar como é que essas coisas, né, é uma engrenagem mesmo, e como é que essas coisas dialogam com a nossa realidade. Aí eu queria saber se mais alguém tem alguma coisa para pontuar, porque eu vou só colocar por fim esses exemplos que ela deixa para a gente abrir o debate sobre, né, de uma maneira mais ampla. Oi, gente. Ah, a Herta levantou a mão. Diga, Herta. Então, eu Deixa eu devo, parar de compartilhar aqui para eu poder ver o rostinho da Herta. Só um minuto. Pronto, voltei. eu devo confessar que eu nunca pensei nessa questão, né, nessas questões que você traz sobre, por exemplo, que as mulheres têm uma atração maior por homens que são veganos, ou que os machistas não podem ficar sem comer carne. Sinceramente, eu nunca pensei nisso, sabe, como de reflexão, como questões importantes, mas você trazendo essa questão do patriarcado, não é, e da carne,
faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então, são questões que eu acho que eu vou começar a refletir, a pensar. Não é só refletir e pensar, é assim, ter atenção para perceber isso no dia a dia, não é? Porque, como você colocou, é sutil essas coisas, né? São linguagens subliminares que elas estão presentes o tempo todo e a gente não vê, né? A gente é cego para isso. Mas ela é assim para que a gente seja cego mesmo. Eu também sei disso, não é? Então, assim, eu vou procurar, né? Eu acho que isso que é legal, assim, de ficar mais atenta para perceber essas questões no dia a dia, não é? Sim, exatamente. Eu acho que é isso. Eu não tenho nada a acrescentar, né, no sentido do conteúdo, nem de considerações ainda. Eu preciso agora decantar essa história aí, começar a olhar à minha volta e para ver o que eu vou enxergar, né, a partir daí, tá? Mas eu acho que no mês que vem, quando a gente voltar a se encontrar, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui já estaremos com uma outra visão Hum? sobre o que a gente conversou hoje, porque, por exemplo, hoje o que eu trouxe assim foi mega resumido em relação ao que eu falei no mês passado, justamente porque o que aconteceu no mês passado, a gente não conseguiu abrir espaço para debate. Foi só a minha apresentação e num ambiente caótico, né? Foi muito conturbado, porque a gente estava no espaço público. E a gente acabou não tendo espaço para essa troca e esse debate, que eu penso que é o mais rico de todos, né? Porque, assim, ler o livro, cada um vai poder ler a seu tempo, a seu momento, e extrair o que é necessário, o que conseguiu aprender ali dentro. Mas eu acho que o mais bacana desse encontro hoje é a gente ter essa troca e esses insights e essas reflexões. Eu estou te falando isso porque, assim, desde o mês passado para hoje, eu já passei também a ter uma outra visão um pouco mais apurada em relação a isso, né? E observando de que forma a gente, enquanto comunidade, pode estar mais atento, né? Que é o que você comentou. Nesse momento você não tinha parado para refletir sobre, né? O primeiro momento que eu tinha refletido sobre, sem antes ter contato com a obra da Carol, foi quando houve o episódio das búfalas de Brotas, né? Foi no ano que eu estava entrando no veganismo e naquele momento a maior reflexão que eu tive foi essa, né? O quanto as fêmeas são exploradas. Majoritariamente somos as fêmeas que somos exploradas, e não é só na indústria da carne, né? Então, assim, e é o que o Thiago comentou, né, de ver os comentários de muitas mulheres veganas comentando, na época da questão das búfalas de Brotas, eu vi muitas mulheres não veganas, mas muitas mulheres também não vendo problema nenhum na exploração das fêmeas. Algumas delas, inclusive, sendo feministas, porque há uma desconexão. E o que a Carol tenta trazer nesse livro é essa reconexão, porque ela tenta mostrar que está tudo interligado. Não são coisas separadas, não são coisas distintas, está tudo dialogando, né? Então, para mim, essa meio que virada de chave foi naquela ocasião, né, da questão da exploração da fêmea, majoritariamente na indústria de exploração animal é a fêmea que é explorada, se não os corpos, né, o produto deles, ou seja, o leite, o ovo e por fim, quando ela não consegue oferecer mais nada, é o corpo dela que vai ser explorado, ou o corpo dela vai ser explorado para ser uma máquina de gerar novos seres que serão igualmente explorados. Mas ter acesso, né, a esse material dela abre para a gente esse campo novo de reflexão, né?
Então, acho importante você pontuar isso. No mês que vem, a gente vai se reunir e já teremos novas reflexões para trazer. Diga, Renata. Era para reforçar isso, né? Que a Herta falou que agora vai começar a observar mais isso no dia a dia. E isso é um negócio muito interessante, acho que com vários temas que a gente vê e estuda dentro do veganismo. A Leila comentou um pouquinho antes de você entrar, Herta, que uma vez que você vê, você não consegue desver mais. E isso é muito, muito verdade, assim, em várias situações. Porém, a gente é tão bombardeado de que essas explorações são normais que a gente acaba. é, a gente não desvê o que viu, mas acaba sendo inundado de novo pelo, pelo senso comum, assim, né? Então, o porquê eu tô falando isso é porque eu já tinha tentado ser vegano várias vezes no passado, só que eu tentava em um meio onde ninguém era vegano nem vegetariano, e eu começava, durava um tempinho, tipo, por exemplo, eu assistia algum documentário que mexia comigo, daí eu ficava alguns meses, e depois de um tempo eu já voltava ao normal e voltava a consumir os produtos. Depois assistia de novo, ficava muito forte em mim, depois de um tempinho eu voltava a consumir. Então, tô pontuando isso só pela importância, assim, da gente conseguir ter uma certa frequência até que isso não seja mais esquecível, assim, porque é bastante importante. Assim. Era isso. Eu tenho essa questão. Eu sou lá de trás do movimento feminista, e já há muitos anos, né? Agora eu estou bem afastada, bem quieta. Mas essa coisa de você vulgarizar, não é? As situações de violência, né? E as situações que discriminam, você, quando vulgariza, é como se você pulverizasse a situação e ninguém vê. Aquilo é normal. Ah, deram um tiro ali, mataram ali. Isso é normal. Como se isso fosse banal. Né? Então, banaliza, vulgariza, porque aí ninguém toma uma atitude, ninguém faz nada. Aí, se vocês me permitem, eu quero contar uma situação que eu vivi na Índia. Eu vivi muitas, mas essa foi, assim, para mim, a pior, sabe? A que me tocou, me fez parar, eu chorei junto, sabe? Eu passava pela rua e vi uma vaca com um bezerro do lado. E aí fui olhar. A vaca era osso puro e o bezerro idem. Aliás, todas lá são assim, osso puro. E só que o bezerro estava com uma garrafa PET, tá? Para que ela não mamasse, para que ela não pegasse a teta da vaca, tá? Só que ele estava agoniado, ele estava com fome. E começou a emitir sons, né? E a vaca também, uma agonia, uma agonia. E aí eu estava com um grupo, a gente parou em torno, né? E começamos a filmar. Aí o cara, o dono da vaca, sei lá, tirou a garrafa PET da boca do bezerro e então imediatamente ele foi para a teta da vaca para mamar. Ele deve ter dado, no máximo, umas 2, 3 sugadas, sabe? Não mais que isso. Ele foi arrancado de volta, colocou de novo a garrafa. Gente, olha, eu parei na rua e chorei junto de ver aquela situação terrível. Mas isso lá é vulgar, acontece o tempo todo, ninguém nem dá bola para isso. Então, são contradições. A vaca lá é sagrada, não é? Dorme dentro da sala das casas e elas morrem de fome, elas andam pela rua em busca de comida e ninguém faz nada. Bem, era só isso que eu queria trazer para acrescentar a esse olhar, né, sobre essa situação que dói, né? É isso.
Importante você trazer essa observação, Herta, porque essa normalização do que deveria ser, que jamais deveria ser considerado, né, admissível, ela perpassa tudo na nossa sociedade, né? E é o que você pontuou, fica pulverizado e as pessoas, incluindo nós, passamos a não ver nada de errado naquilo, porque é a visão, todo mundo faz desse jeito, ou sempre foi assim, né? Esse discurso do sempre foi assim, eu acho que é um dos discursos mais aniquiladores que possa haver para a evolução de uma sociedade, né? Você pontuou essa questão do bezerro com a vaca. Minha mãe, ela era da roça, né? Ela veio da roça. Meus avós eram produtores rurais e tinham gado, né? Uma pequena criação de gado em casa. E na cabeça da minha mãe, não tinha nada de errado nisso, porque ela cresceu nesse ambiente, né? Ela cresceu vendo o que era feito com as vacas, né? Porque eles tiravam leite, e aí quando nascia o bezerro, eles chamam de apartar, né? Vai apartar o bezerro, é tirar o bezerro da mãe, pouco tempo depois que nasce, e a minha mãe não enxergava nada de errado nisso, porque ela cresceu vendo isso ser feito sempre daquela forma, né? Então, é mais ou menos por isso. Sim, tão naturalizado. É, naturalizado. Mariana? A gente estava falando aqui, né, assim como o hábito de comer carne, a Daiane falou, né? Já a gente cresce com isso é natural, né? É difícil a gente sair dessa matrix que foi criada para a gente, né? Eu lembro que meus pais também, né? Acho que na casa deles, eu não peguei essa fase da família, mas eles tinham criação lá, e eu lembro da minha mãe falando que coçavam os porquinhos com uma varinha e que eles adoravam, né? Aqueles porquinhos eram criados para depois serem abatidos, né? Mas gerava também uma relação de pet, né? Como se fosse um pet, né? Mas não conseguia, não vê problema nenhum nisso, né? Vai pegar depois o leitão lá e vai abater e tal. Mas o que eu queria falar é uma piada de péssimo gosto que eu recebi não tem muito tempo pelo WhatsApp de colegas. Confesso que eu fico até na dúvida se devo falar, mas tem tanto a ver com a política sexual da carne que eu vou falar, que é uma situação assim, cheia de preconceitos, né? Então, tem uma garota de biquíni dançando, uma garota muito bonita, dançando, sambando, e tem um cara que está sentado do lado. Aí, uma hora, a garota vai e quer sentar no colo do cara. Aí, o cara, com trejeitos, né, gays, né, ele fala, ai, sai daqui, não sei o quê. Aí, depois aparece, eu não lembro se vem escrito ou alguém fala, isso é que acontece quando a picanha cai no prato de um vegano. Ou seja, ele rejeitou a garota porque ele é gay, né? Então, faz uma comparação com a situação da carne com os veganos. Então, é horrível, né? O vídeo é horrível, mas é a pura política sexual da carne, né? Assim, e de pessoas, algumas pessoas até que são sensíveis e tudo, mas mandam como se aquilo fosse engraçado. Eu tive que falar com as pessoas, olha, isso aí é muito ruim, até porque estão querendo colocar um estigma, né, no vegetarianismo, no veganismo, e travou todo mundo, só eu estou falando. Não, a gente está te ouvindo ainda, Mariana. Tá, pois é, até porque a gente sabe, né, essa associação
com a virilidade, né, e o consumo de carne. Então, um vídeo desse reforça, né, de alguma forma, subliminarmente também, reforça essa associação de comer carne com a virilidade. Pode falar. Pode. Então, eu também, um outro exemplo em relação a isso, né, a questão de piadinha, né, que o pessoal, geralmente os carnívoros falam assim: a minha comida caga na sua, né, quando a gente fala que é vegano, né? Como se querendo minimizar, não, menosprezar a postura do vegano em relação Nunca tinha ouvido. É porque o boi evacua na grama, né? Eles falam Na que a gente grama que come ele mato. mesmo come. Sim, mas eles falam que a gente come mato, né? Então ele fala: minha comida caga na sua. Mas aí tem a questão também que eu acho que geralmente a fêmea ela é muito menosprezada nesse sentido, né? A mulher é sempre colocada num papel subjacente, né? Embora não seja, mas ela é sempre colocada nesse sentido. Aí coloca o vegano também nessa postura mais inferior para menosprezar, né, a pessoa que é vegana. Acho que é mais ou menos isso. Então, vou aproveitar uma outra piadinha, não sei se vocês já ouviram essa, do cara que diz que é um vegano terceirizado. Mas como assim? Assim, não, eu estou comendo o boi que come o mato. Ao invés de comer o mato, que coisa estúpida, eu terceirizo Eles perdem tempo criando a esses vaca, negócios a pra vaca fazer uma coisa útil. come o mato e eu como a vaca. Meu Deus. Nesse ponto, é bizarro essa piada em vários níveis, né? Inclusive porque é muito real, assim, as pessoas acharem que precisa consumir produtos de origem animal por conta de vitaminas, por exemplo, da B12, sei lá, aminoácidos que falam: não, tem que ser a carne porque tem aminoácidos completos, tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Sendo que o que eles fazem é exatamente isso, é o terceirizado, né? Tipo, a gente faz toda uma produção para alimentar os animais, para eles crescerem, terem saúde, e daí a gente vai e come os animais para poder pegar os nutrientes que a gente também teria se a gente comesse a mesma coisa que eles comeram. Então, É verdade. é muito bizarro, porque é uma piada que o pessoal faz, dá risada, mas é uma coisa que, tipo, é bizarro, ineficiente, custoso, não faz sentido nenhum. Renato, para a gente está todo mundo travado aqui. Eu só estou ouvindo a sua voz, mas a imagem está travada de todos. Ué, Acho que é a sua eu tô internet. conseguindo tá ver. problema. Tô conseguindo ver todo mundo direitinho. Aqui também, aqui tá todo Eu também mundo. estou vendo e ouvindo todo mundo, normal. Se você quiser sair e voltar, Mariana, talvez melhore. A Daiane falou que apareceu uma mensagem aqui dizendo que a internet está Vídeo ruim. pausado. Ah, Que a tá. internet... Sim. Coisas da Free Online. Eu não vou me alongar mais, gente. Eu só queria mostrar rapidinho aqui. Eu vou compartilhar a tela de novo. Eu nem vou abrir na apresentação de novo, porque na verdade era só isso que eu queria colocar por último, que era os exemplos que ela mesma traz para a gente poder conversar um pouco, né? Até o que vocês trouxeram desses exemplos dessas piadas, inclusive essa primeira piada que o Mariano falou, ela consegue assim congregar uma série de preconceitos, né? E aí é exatamente isso, a gente começa a ver a política sexual da carne ao nosso redor, até nessas manifestações de piada e etc e tal, né? Supostamente no humor, que eu particularmente, o meu humor já é muito peculiar, porque eu geralmente eu não rio do que a maioria das pessoas ri. E eu rio de coisas que as pessoas não acham a menor graça. Então, assim, eu já não sou parâmetro para essa questão. E a pessoa ainda me vem com uma piada dessa, gente, ninguém merece. Depois eu vou tentar achar um vídeo que eu achava muito legal, que eu sempre morria de rir com ele e as pessoas não achavam a menor graça, mas vou ver se eu acho para vocês. Quem sabe vocês têm um humor parecido com o meu.
Mas eu vou compartilhar aqui só a galeria que ela tem no site, que eu acho que tem alguns exemplos interessantes ali. De repente, quem sabe a gente não possa também fazer uma galeria nossa dentro do nosso grupo de estudos, né? Todo mundo que encontrar alguma coisa, seja em publicação na internet, um vídeo, um comentário, o que quer que seja, que a gente faça esse exercício de identificar a política sexual da carne ao nosso redor, né? Que aí a gente vai aguçando o nosso olhar também. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho também, porque já está quase na hora da gente encerrar, os exemplos da política sexual da carne que ela mesma traz. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Ela traz aqui no site uma galeria com exemplos de coisas que os leitores mandam ou que ela mesma fotografa, né? E que, enfim, que ela consegue identificar, o que as pessoas identificam. E eu lembro que ela define bem essa questão, né? Que a política sexual da carne é a animalização das mulheres e a sexualização dos animais, né? E aí tem vários exemplos desses aqui. Gente, só um instantinho, eu vou ter que parar aqui porque a Mel tá querendo entrar num lugar que ela não cabe. Só um minutinho, peraí. Com certeza cabe. Você que tá. É um gatinho é líquido. Peraí. Não, ela é cachorra, ela não cabe, gente. Peraí, que ela já é velha. Só um minuto. Confundi. Meu amor, você não cabe aí. O melhor foi Não cabe, amor. melhor foi a Leila tirando a meu câmera, achando Deus. que tirou o áudio, eu acho. E eu não cabo, gente. Você, Guilherme. Vem cá. Depois eu já vou. Já tá acabando aqui, a gente já vai, tá? Vai lá, vou fechar aqui um minutinho. Não quero. Parece Batman. Tadinha. Ai, que dó, gente. Ela já é velhinha. E eu botei um cesto aqui no escritório para uma das gatas que fica comigo o dia todo. E a gente fica disputando a cadeira. Cada vez que eu me levanto para pegar, sei lá, ir almoçar, ir ao banheiro, quando eu volto, minha cadeira está ocupada. Falei, gente, precisamos encontrar um lugar assim de paz, um ponto pacífico nessa história. Coloquei um cesto de palha num cantinho, com um paninho, bonitinho, fofinho, para ela deitar. Só que o que acontece? Quando o escritório está aberto, a Mel entra aqui, que é a cachorra, que já está com 18 aninhos, e ela tenta caber no cesto, mas ela não cabe. Ela é gigante perto do cesto, e tadinha, me dá dó, mas eu acho engraçado. Porque não deu tempo de eu fotografar para vocês a cara que ela faz. Porque ela entra no cesto, fica em pé dentro do cesto e olhando para minha cara, tipo assim, gente, por que é tão pequeno, né? Figuraça, gente. Ai, meu Deus. Mas olha só, a gente está aqui com o compartilhamento. Tá compartilhado ainda? Tá. Tá, né? Aí tem um exemplo aqui, que ela traz vários exemplos, né? Que ela fala dessa questão da animalização feminina e a sexualização do animal. E aí, um que me chamou a atenção foi essa capa de CD, trazendo uma coisa mais moderna, né, pra gente, de um rapper americano. E aí, justamente, essa foto também resume muito, né, a questão da política sexual da carne. Uma coisa que ela pontua é esse desmembramento dos corpos, né? O referente ausente, que é o ponto central do livro, que é justamente aquilo que nos desconecta, né? Você vê um pedaço de carne embrulhado numa gôndola ou no açougue e te desconecta da ideia de que aquilo já foi um animal, né? Te desconecta da ideia de que aquilo é um ser vivo. Da mesma forma, a maneira como os corpos femininos são retratados, seja em revistas, em fotografias, em filmes, o que quer que seja,
eles também estão desmembrados, né? Então, as partes do corpo estão desmembradas nas fotografias e nos vídeos. Ela fala muito a questão da pornografia, inclusive. E aí, quando eu bati o olho nessa foto, eu falei, gente, resume muito, né? Porque justamente ele ainda por cima tá botando sal na perna dessa mulher, como se ela realmente fosse consumível, né? Tem esse recorte desse plano da fotografia, que é somente a perna. Então, você tem o referente ausente, né? Aquilo ali é uma perna, mas tipo, é como se não pertencesse a um indivíduo, não pertence a ninguém. E ele está fazendo alusão como se ele fosse abocanhar essa perna, né? Então, eu trouxe essa imagem porque puxa muito esse conceito do referente ausente, que é o que une, né, a questão da exploração tanto dos corpos dos animais quanto dos corpos femininos. Alguém quer comentar sobre essa, gente? Eu queria falar. Carne, né? Oh, desculpa. É só carne. Entende-se que é só carne. Botar a mãozinha aqui. É só comida, né? Exatamente. Que é um pedaço de carne, né? Eu comentei, nós mulheres sofremos muito com isso, a questão da avaliação dos nossos corpos, né? Mulheres magras são o quê? Só tem osso. Mulheres que têm corpos mais avantajados só tem banha, né? Então é sempre essa coisa de que somos avaliadas como um pedaço de carne no açougue, né? É mais ou menos isso. Alguém levantou a mão? O Adilson quer falar. Fala, Gil. Assim, porque é um assunto meio desagradável, né? Mas como eu sou do interior, eu cresci assim na roça, né? Aliás, eu cresci aqui em Friburgo, mas minha família é da roça, então eventualmente a gente ia passar férias na casa do meu avô, né? Com meus pais, minhas tias, sobrinhos, primos. Aí tinha uma prática lá muito que é banalizada, né, em relação a essa questão do sexo, da carne e da banalização do animal, da futilização do animal. Os meninos saíam para estuprar bezerros. Uma coisa assim absurda, né? Mas É muito comum. acontece. Isso é muito comum até hoje, Adilson. A questão da zoofilia, ela é uma das coisas, na verdade, mais frequentes no meio rural. Lamentável, não é muito triste. Lamentável e, infelizmente, assim, é algo que na roça é motivo de piada. Uhum. Eles acham engraçado, como se na cidade, vamos colocar assim, na cidade a iniciação sexual de um adolescente é com uma prostituta, mas lá é com um animal, né? Então isso é lamentável, é fato e infelizmente ainda assim em 2024 continua sendo uma realidade, né? E tem um agravante que eu acho que aí a gente passa pelo aspecto legal. Dentro da nossa legislação, o animal de produção ele não é considerado com direitos, né? Porque ele é visto legalmente como um bem, como uma posse. Eu espero assim que tenha acontecido alguns acenos para mudar isso nesse aspecto, né? Transformar também como um sujeito de direito, independente se é um animal de produção ou se é um animal de estimação. Mas hoje, na posição que nós nos encontramos, ele é tido como um bem, né? Como uma posse, um patrimônio. E, infelizmente, a exploração animal, ela se dá das piores formas possíveis também por isso. Porque o amparo legal não está a favor do animal, e sim do produtor, do dono, né? Só quando é um caso muito assim grotesco que vem à tona, alguém filma, como essa semana eu vi também teve um caso que um homem foi preso, mas porque o vizinho filmou. Então, assim, do contrário, infelizmente, então também eu acho que cabe aos meios, né, às comunidades veganas se empenharem também para pressionar as mudanças
na legislação para que isso seja pautado também, né? O tempo nosso já está acabando, eu vou só compartilhar mais uma aqui, que foi uma que me chamou muito a atenção, que é inclusive de uma entidade de proteção a vítimas de violência doméstica. Eu achei muito forte essa imagem, tanto que eu quis colocar na nossa apresentação por conta disso, né? Que ela resume muito também essa questão, que é ver a mulher como um pedaço de carne, né? E aí eles trouxeram essa peça publicitária com essa imagem impactante de uma peça de carne com roupas femininas, né? Então, assim, eu vou deixar um link aqui no chat, o link dessa galeria, depois vou botar aqui agora no chat. Não, vou botar no grupo que é melhor, né? O que vocês preferem? Que aqui perde depois. No grupo, eu vou botar aqui então, para todo mundo ver depois. Com calma, né? Porque tem muitas imagens ali. Isso foi que ela foi coletando ao longo das décadas, que ela mesma viu, ou que alguns leitores viram, fotografaram, mandaram para ela. Alguns, inclusive, estão no livro, né? Tem o outro que ele é Pornografia da Carne também, que é basicamente imagens, né? Que ela meio que dá uma complementada nessa questão da política sexual. Mas eu acho que, assim, basicamente o que a gente tem que fazer, eu penso, né, estarmos atentos, né, no nosso cotidiano, como a Herta pontuou, para enxergarmos, né, onde é que está essa política sexual da carne, né, onde é que ela se manifesta ao nosso redor, como a Herta falou, está pulverizado, está normalizado, às vezes a gente está no meio daquilo ali, às vezes a gente, de alguma forma, numa fala, numa palavra, numa expressão, replica aquilo ali sem estar, né, consciente. Agora não estamos informados, vamos colocar assim, estamos informados, mas o que é preciso para a gente sair da etapa de estarmos informados para estarmos conscientes e, a partir daí, sermos agentes de transformação, né? O que eu pontuei essa questão das reflexões que eu trouxe, as 3 perguntas no final, é porque eu vejo até dentro do nosso meio, dentro do nosso movimento vegano, homens que não estão a par dessa teoria, não estão a par, não estão despertos e replicam também a questão do machismo e da misoginia e da política sexual da carne, né? E alguns deles, na verdade, são realmente não consomem carne, são veganos, mas não se transformaram internamente, né? E acabam usando isso até como uma ferramenta para atrair mulheres, né? Ele põe uma máscara de um cara super desconstruído, feminista, super para frente, mas se você vai ver de perto, ele replica uma série de preconceitos, estereótipos que reforçam a política sexual da carne, né? Então, acho que vale também a gente essa reflexão, né, para a gente, enquanto membros, né, de comunidades e dentro do movimento, a gente identificar até no nosso meio mesmo, né? O cara pode ter lido a política sexual da carne de cabo a rabo, mas está replicando ainda, né? Aquilo, não está desperto, não está consciente sobre o que ele precisa fazer para transformar essa realidade. Valeu, Leila. Brigadão, tá? Nada, gente, eu que agradeço. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Sávio, Tiago. Sávio ficou quietinho hoje. Tiago, Renato, mais alguém? Que já está quase acabando. Hoje eu não vou poder alongar, não, gente. Eu vou ter que sair agora às 6 horas mesmo.
Nossa, manda a gravação para ela. Manda a gravação para essa pessoa. Manda o PDF do livro para ela. Manda o site da Carol J. Astra. Mas é o que ela fala aqui. Quem critica a teoria dela come carne. E aí não consegue enxergar, na verdade, né? Não consegue enxergar. Então, assim, eu acredito que, assim, vale a pena a gente, sei lá, reforçar, né, o convite do grupo de estudos, porque, assim, a gente está falando de assuntos muito sensíveis, muito delicados. Se falar de veganismo já é difícil, falar de veganismo e feminismo é mais difícil ainda, né? Numa sociedade machista, misógina, patriarcal, sobretudo na nossa cidade. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? A gente está numa situação bastante delicada nesse contexto, mas eu penso que vale a pena a gente reforçar os convites, sim, né? A cada estudo, de repente trazer algumas pitadas, né, de alguma forma. Então, por isso que eu deixo o convite para a gente, ao longo desse mês, né, até a gente se reunir no próximo estudo, a gente, de repente, fazer uma coletânea, né, quem achar coisas legais vai deixando no grupo, links, enfim, compartilhando, para que no próximo encontro a gente possa, já com uma outra também, né, renovada, nossa ideia e tudo, amadurecida, sobre isso. Eu acho que tem uma coisa assim, uma coisa a gente lê, a gente sabe. Isso não significa porque eu sei que o meu comportamento vai ser diferente. Eu sei intelectualmente, racionalmente, mas daí a mudar um comportamento, eu tenho que tomar consciência para poder me comprometer. Enquanto eu não tomo consciência, eu não me comprometo. E se eu não me comprometo, não estou nem aí, não é? Exato, tem que ter né, da cegueira branca, né? Está ali, está aqui, ó. Mas eu não enxergo, eu não vejo. Então, enquanto eu não ver, eu não posso mudar meu comportamento. E outra coisa também que eu aprendi na vida com tudo isso é assim, não tem nada melhor do que o exemplo, sabe? Eu acho isso aí é inquestionável, é o exemplo. Então, assim, é o nosso exemplo, é a nossa fala, é o nosso comportamento, é nossas atitudes. Isso faz o outro estar observando, estar olhando para você. E ele vai começar a pensar. E, poxa, o cara tem uma saúde bacana, eu me deparo com isso. Mas como você tem saúde, você não come nada, o que você come? Sabe, as pessoas não acreditam, mas você não come. Eu como, não é? Eu sou saudável. Então, as pessoas não acreditam muito nisso, né? Por quê? Por isso tudo, pela estrutura, pela cultura, pela educação, pelas crenças, né? Os valores, que é tudo assim, caixotinho, né? Você está ali, você recebe aquilo tudo e você tem que cumprir aquilo tudo. Quando você começa a questionar, dá problema, né? Sempre dá problema. Mas é isso, nós somos os problemáticos, as ovelhas negras da família. Não, é isso, é assumir isso, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Valeu gente. por mais esse encontro. Prazer. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. 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 Até.